Agora, ô Joel, falando ainda um pouco sobre o nosso dinheiro, falar sobre economia, a gente tem falado muito aqui ao longo dos últimos meses sobre a situação dos bares e dos restaurantes, né? Que foi um setor muito atingido durante o período da pandemia. Também a rede hoteleira, né, foi muito atingida, mas bares e restaurantes tomaram uma bordoada em cheio. Muitos faliram, muitos não conseguiram reabrir as portas quando a vacinação avançou. Mas a gente está agora com uma perspectiva um pouco melhor. Aliás, com uma notícia boa. A Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Joel, soltou um comunicado dizendo que a gente já teve uma recontratação de praticamente 1/3 dos funcionários que foram demitidos nesse período de pandemia. E a expectativa é fechar agora o ano de 2021 com cerca de 600 mil vagas de trabalho, que na verdade não é vaga que está sendo aberta, é retomada, gente que foi demitida e agora está sendo recontratada. E o movimento está aí para justificar, né? É só você andar pelas ruas que você vai ver. Bares e restaurantes cada vez mais cheios em todos os horários, no horário do almoço, jantar, happy hour. Tem muitos encontros nesse período de fim de ano e isso fez a necessidade por garçons, atendentes, cozinheiros disparar nos últimos meses. Você sabe uma coisa que eu percebi, Ana? O quê? Que tem tudo a ver com isso que você está falando, é que alguns estabelecimentos quebraram em uma determinada região e os clientes que iam nesses estabelecimentos foram absorvidos por outros, tá? E esses outros estão empregando funcionários que saíram desses locais que fecharam. Eu perguntei isso esses dias para um gerente, que eu vi que tinha alguns funcionários diferentes. Falei, pô, tá contratando? Aí ele falou, dos bares aqui perto que acabaram quebrando, infelizmente não resistiram à pandemia. E os clientes que eram desses bares vão para aqueles que ficaram. Né? E, consequentemente, os funcionários que perderam o emprego naquela época hoje estão sendo recontratados. Exatamente, porque querem gente experiente, né, Joel, para conseguir tocar, principalmente no momento em que o quadro de funcionários ainda não está completo, é só um começo de uma retomada. O delivery também perdeu bastante espaço. Hoje, a maior parte dessas empresas, né, desses bares e restaurantes, tem no delivery 20% só do faturamento. Ainda é bastante coisa, mas já houve uma inversão. É o atendimento no local, no salão do restaurante, que está levando dinheiro para esses empresários. Agora, os empresários estão com bastante cautela, Joel, para o ano que vem, porque esse movimento de fim de ano é uma coisa que num período normal da vida é esperada, né? Fim de ano é uma época em que tem muitos encontros. Agora, para o ano que vem, com a economia ainda com uma perspectiva não tão boa, o Percival Maricato, o presidente da Abrazel, fala que há uma preocupação ainda, então os empresários estão investindo, porém menos do que poderiam, do que teriam capacidade, e que o lucro para muitos ainda não veio. As pessoas estão saudosas de abraços, de ver os amigos, de comemorar. E tem o 13º, então tudo isso ajuda bares e restaurantes a se movimentarem, né, no final do ano. No ano que vem é uma incógnita. Nós achamos que esses empregos ainda continuarão talvez algum tempo, porque as pessoas estão repondo mão de obra, né? Agora esse movimento está sendo um pouco mais vagaroso por causa dessa instabilidade econômica e dessas previsões negativas para o próximo ano. A recuperação mesmo deve ser um pouco mais lenta, Joel. 2 anos é a estimativa que a Abrazel faz para a recuperação total do setor de bares e de restaurantes. Tentar se reconstruir. E agora com essa taxa da COSIP aí, o aumento na taxa de iluminação pública... Passou, hein, Joel? Eu vi isso nas minhas férias. Isso vai prejudicar e muito, principalmente os comércios. Achei que poderia haver uma sensibilização, Joel, porque principalmente no caso do empresário, né, a pessoa que contrata outras. A Mayra de Jaima, né, há algum tempo fez uma reportagem em uma padaria, não foi? Foi. Que a conta do empresário, essa taxa ia saltar de R$30 para R$1.100. Isso é metade do salário de um funcionário, às vezes, né? A partir do ano que vem, ele vai ter que arcar com esse custo também. Né? Nós falamos tanto aqui de incentivo para os empresários que estão quebrados. Tá, e de o repente incentivo, passa um negócio desse, né? É absurdo, né? E veja que esses garçons todos que estão desempregados hoje, eles dependem diretamente desses comércios que conseguiram se manter de pé. Né? E para o cara que está em pé conseguir andar, e andar é empregar as pessoas, ele precisa de apoio. E apoio não é fazer isso. O que a Câmara Municipal de São Paulo fez, né? Empurrar mesmo, goela abaixo, uma nova taxa, como assim? Cara, nós precisamos de isenção, de isenções, e não de novas taxas. Principalmente desse momento delicado em que a economia ainda está no Brasil. Principalmente para o empresário, que não vai, e que em algum momento vai parar de contratar porque não vai dar conta de tanta coisa para pagar, né? De tantos aumentos.
Exato. Vamos fazer um intervalo? Vamos. E depois os ouvintes? Isso, fechado. Então bora. Espera a gente aí, 13h50 já. Esse é o Bora Brasil. Você tá na melhor frequência, na frequência da Rádio Bandeirantes.